Se inscreva no canal e ative o sino para ficar por dentro do nosso conteúdo. Hoje nós vamos conversar com a Silvia Nutri. A Silvia é fantástica, ela está lá em Brasília e ela está fazendo um trabalho sensacional com várias mulheres, renovando a autoestima, né? E através do quê? Do emagrecimento e até mesmo do fortalecimento, porque tem gente que não precisa emagrecer e precisa simplesmente se fortalecer. E a Silvia vai entrar aí, nós vamos começar esse bate-papo super legal. Oi, Aê! oi! Oba! Tudo bem, querida? Boa noite, tudo Boa noite. bem? Tudo ótimo. E você? Tô bem também, que alegria ter você aqui comigo hoje, ou melhor, eu aqui com você hoje, né? Pra mim tá ó. Eu tô te ouvindo bem baixinho. Deixa eu ver aqui, peraí. Peraí, Agora melhorou. Era aqui mesmo. melhorou? Sim. Ah, aumentei o meu aqui também. Ótimo. Silvia, eu vou começar me apresentando porque eu vou entrevistar você hoje e existem pessoas Isso. no seu Face que estão me assistindo e não me conhecem. Então, eu Ai, com sou a Tânia certeza. Corrêa, eu sou Tânia Corrêa, sou coach de posicionamento, sou cantora, sou empreendedora e conheci a Silvia num passe de mágica, porque ela é uma pessoa muito carismática, muito meiga, e nós fizemos uma live no Instagram e eu achei muito interessante trazer ela para fazer uma live no nosso Face, porque mesmo as pessoas que não conseguirem assistir agora, elas assistirão depois, porque eu vou deixar gravada. E eu queria que você, Silvia, contasse como que você chegou nessa historinha aí, mas principalmente se apresentasse, dissesse onde você está para nós aqui. Eu estou em São Paulo. Olha, boa noite, eu sou Silvia Cuqueto, nutricionista há 15 anos. Eu falo do Espírito Santo, Olha isso, olha onde. do Espírito Santo. E eu, na verdade, eu já posso começar a falar da minha história de emagrecimento? Claro que pode. Eu quero que você conte a sua história de sucesso, mas eu não quero que você omita nada. E conte pra gente como você estava, como você está, não é verdade? Ah, Eu vou legal. perguntando ao longo de tudo, tá bom? Você tem Maravilha. filho? Como que é? Tem duas Olha, pituquinhas por eu aqui, tenho né? dois filhos. Eu tenho Luísa, de Sim. 4 anos e 9 meses, e eu tenho Ó, Miguel, de 1 ano e 3 meses. nome do meu neto, Praticamente. Miguel, lindo. Isso, eu tenho 2 filhos. Sim, Eu me separei, né, recentemente, quando sim. meu bebê mais novo tinha 9 meses, então Oi, querido. eu Sim, praticamente cuido dos meus filhos assim sozinha. E, sim. na verdade, a minha história de emagrecimento, ela veio através de um incômodo, sabe, Tânia? Eu Tá. comecei a me incomodar. Por quê? Eu sabia, eu fazia um plano alimentar super fácil, só que eu mesma não conseguia seguir o meu plano. Eu não conseguia fazer aquilo que eu ensinava. E mesmo Você, eu sendo estando... nutricionista, você criou o seu plano para você mesmo. E você não tinha Não, mesmo disciplina. sendo nutricionista, eu atendia as pessoas que eu no meu consultório e tal, receitas gostosas, mas eu não conseguia colocar o que eu ensinava para as pessoas em prática para mim. Tanto é que eu era 12 quilos acima do que eu sou hoje, Que legal. né? Interessante. Então, a grande virada veio e mesmo assim, na época, o meu ex-marido, ele sempre falava, na verdade, o contrário do que todo mundo vai falar, né? Ele falava pra mim, mas você tem um corpo tão bonito, por que que você só usa roupa larga? Eu só usava calça justa, blusão largo para esconder a barriga. Sim. Usa umas roupas para valorizar seu corpo. E eu falava, não, porque eu tinha vergonha da minha barriga e tudo mais. Mas o que que acontecia? O que que aconteceu? A grande virada do meu emagrecimento. É, quando eu ganhei minha filha, eu engordei 16 quilos. E eu emagreci 8, ficou restando 8. Então eu fiquei os 12 que me acompanhavam, mais 8. Quando eu comecei a... Aí eu comecei a me incomodar. Eu comecei a jogar para cima dele a responsabilidade, porque eu não emagreço, você não me ajuda, não sei o quê. Ele falou, Silvia, faz as coisas por você, minha filha. E ele me ajudou muito, ele foi um grande incentivador.
para de querer que eu fique, ai, então eu vou te ajudar a emagrecer. Eu não tenho que ajudar ninguém, não. Faz você sozinha. Ele brincando, né? Mas na verdade, muitas mulheres às vezes recebem alguma coisa dessas do companheiro e chora e lamenta. Eu fui abrir o livro porque eu queria disposição para estudar, para fazer alguma coisa diferente, para ajudar as pessoas, mas eu não tinha, não vinha, não saía e eu ficava mal. Então, eu ia, nessa fase, eu ia procurar roupa, eu não achava. Mesmo não estando tão acima do peso. Eu nunca achava que eu estava numa festa arrumada, compatível com as pessoas. Eu sempre estava me sentindo inferior e realmente eu não estava, às vezes, vestida adequadamente por não achar roupa que passava nos meus quadris, porque eu tenho um quadril muito largo, sabe? Sim. Então eu comecei a me incomodar. Aí nisso que ele falou, fez essa fala comigo, que foi uma fala muito bacana, que eu peguei para o positivo, eu comecei a estudar. Foi onde que eu fiz o meu coaching de emagrecimento, e só de ler o curso, só de estudar o curso, Tânia, eu fui colocando para mim. Isso é a diferença de quando você estuda com ouvido absoluto. Eu fui estudando aquele material com ouvido absoluto, e depois eu tinha uma filha de praticamente 4 meses, que foi mais ou menos quando a Luísa tinha 4 meses. Eu amamentava a madrugada toda, eu estudava, eu cuidava da casa, eu não tinha secretária, eu comecei a fazer live, eu comecei a fazer as minhas receitas, eu comecei a cozinhar, eu comecei a fazer atividade física. E quando a Luísa fez... Você Eu mesma foi comecei... fazendo, só que você já fazia isso antes. Mas aí, a partir do momento que você fez o curso de coaching, a sua ficha caiu e você começou a fazer, Mas deixa... só que Olha aderindo. como que eu me posicionava. Sim. Olha como eu me posicionava. Como uma cansada, como uma pessoa mais que trabalhava mais no mundo, como uma Muito. pessoa, meu Deus, tem um filho pequeno, como que a pessoa que carregava o mundo nas costas. E na hora de eu preparar a minha comida, eu preparava sempre o que era mais fácil e rápido. Eu achava que eu abafava. Tem até um post no meu Instagram que fala sobre isso, e aqui no Facebook também, na minha página, Nutrição Inteligente Silvia Colombo Cuqueto, que mostra o meu antes. O meu antes, eu fazia, sabe o que de comida? Macarrão Sim. alho e óleo, 2 ovos cozidos. E Era eu para a estava consciência não ficar pesada, né? Nem a abafando. consciência ficava pesada. Não, eu achava assim, nossa, que dificuldade, cozinhei ovo, que legal. Depois da minha mudança, eu fazia carne assada, grão de bico, pepino refrescante, fazia um couve ao alho e ainda um quiabo refogado. Então, quer dizer, olha a transformação. E isso veio com uma coisa assim, é o que eu Eu sempre adoro tudo brinco. isso, sabia? Adoro tudo isso. Adoro tudo isso. Então, eu comecei a sair dessa fase. E, ó, uma coisa que bacana, quando eu mudei a minha alimentação, quando eu foquei nos nutrientes, eu dormia menos, eu amamentava e minha disposição, o meu gás, a minha energia, eu falo, multiplicou porque ele aumentou 1000 vezes, assim, né? Ele foi um gás muito grande. E Sim. um outro detalhe que aconteceu com a minha mudança no meu emagrecimento é que eu não comia nada, tá, Tânia? Eu não comia nada. Não comia nada. Só que quem era a Silvia? A Silvia era daquela que passava na garrafa de cafezinho com açúcar e pam, pam, pam. E meus cafezinhos não são cafezinho, era cafezinho. Dois Aí 3 dedinhos. bolachinhas, 2 dedinhos. Aí, como aqui é interior e tem muitas comidas caseiras, de lanche, pãezinhos, biscoitinhos, Sim. eu sentava num café da tarde e era café da tarde e janta, porque eu beliscava e eu comia quase um bolo inteiro. Só que Meu eu Deus do céu. e outra, se eu saísse para algum lugar, barzinho com os amigos que tinha porção, algum petisco, eu sempre fazia vergonha. Eu comia muito, eu não queria saber se tinha gente mais na mesa, se não tinha. Agora, um detalhe, eu não me dava conta de que eu tinha esse comportamento. Sabia? Eu não achava que eu Caramba. tinha. E foi através dos estudos, por isso que eu sempre falo que o maior investimento, né, é a gente investir no nosso conhecimento, porque foi quando eu investi em cursos, em terapias,
em técnicas, em meditações, em pessoas me ajudando. Foi quando eu dei a mão palmatória e falei, eu preciso de ajuda, sozinho eu não estou conseguindo. E eu comecei a descobrir tudo isso de mim mesma que estava adormecido. Sim. Mas doeu, minha amiga, doeu. Doeu. Eu, nutricionista, comer um bolo inteiro. Eu, nutricionista, fazer falta de educação num barzinho. Eu, Literalmente, a cabeça nutricionista, pesou, né? Literalmente. fazer vergonha em festa de aniversário atrás de bolo, atrás de doce, que eu Não ia fazer. acredito. E é muito engraçado que eu faço hoje em dia live, e as pessoas que me conhecem, que falam, elas falam, dão risadas e falam, Silvia, você era assim mesmo. Só que eu não percebia, todo mundo percebia. Então, por isso que eu falo que o conhecimento, ele dói, mas ao mesmo tempo ele liberta. Sim, sim, Porque foi doído eu descobri tudo isso de mim. Só que, sim. olha, eu me libertei e foi um processo tão transformador, uma alegria brotou dentro de mim. Eu fui, assim, uma outra pessoa em vários sentidos, né? Consegui também fazer o meu trabalho em ajudar mulheres com toda a minha experiência. Agora, Silvia, me diz uma coisa. Você conseguiu se ajudar, né? Em quanto tempo você precisa perder 12 quilos, né? Que você disse. Aham. Em quanto tempo você conseguiu perder esses 12 quilos? E como era na sua casa, por exemplo? Porque você convivia com outras pessoas e essas pessoas não comiam, não estavam fazendo regime, não estavam fazendo nenhum tipo de dieta, né? É, Como era foi isso? mais ou menos em 8 meses. Em 8 meses. Porque eu amamentava, então eu fiquei ali 3, 4 meses achando que eu podia comer de tudo e meu corpo ia voltar, e meu corpo não voltou. Então eu Sim, fui mudando, 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 mudando. Aí sim, quando eu mudei a minha alimentação, eu pude falar. A amamentação me ajudou. Mas enquanto eu sim. estava comendo mal, a amamentação não me ajudou em nada. Não adiantava Na nada. época, e na época, na minha casa, era eu, meu ex-marido e minha filha, que era pequena. O meu ex-marido, ele falava nessa, né? Faça por você. Então ele pediu o lanche dele, às vezes eu dava uma bocada no lanche dele, deixa eu dar uma bocada, mas eu vou fazer uma comidinha para mim. E a gente se sentava à mesa, eu comia o meu, ele comia o dele. Que Ele ótimo. às vezes levava comida para o serviço, ele também reparou a minha mudança. E na época ele chegou a emagrecer também, quase 10 quilos, né, junto comigo. Depois Que ele foi oscilando, legal. oscilando, e junto, mas eu preparava a comida dele. Mas ele sempre trazia para dentro de casa outras coisas, eu respeitava, ele me respeitava, Sim, mas como era eu que cozinhava, eu consegui mudar a marmita dele também, né? E sim. uma coisa bacana que acontecia lá na minha casa, que quando tinha festas, quando eu falava assim, ai, vamos fazer uma salada, vamos fazer uma coisa legal. Silvia, ninguém vem aqui em casa para comer salada, não. Meu Deus. Aí tinha assim, só coisa engordativa, torta de pão e pão de alho, aí bolinho frito e Ai, muita meu coisa Deus. gordurosa, tudo, tudo, tudo. E eu sempre na minha. Um dia, a minha irmã, olha que bacana, por isso que eu falo, quando você ouve as coisas das outras pessoas e a sua ficha É acende, você não diferente. fica chateadinha porque você ouve um É tom. diferente. Minha irmã falou assim pra mim: você é nutricionista e as pessoas que vão na sua casa, ninguém pode ser seu paciente, porque não tem nada aqui que alguma pessoa que está em restrição pode comer. É tudo frito, é tudo gordo, é tudo com muito molho, é tudo não sei o quê. E eu falei, você tem toda a razão. Só que como ele falava, não faz, eu ficava confortável. Ah, então tá bom, porque, pô, eu sempre cozinhei, né? Então eu tinha que ir lá fazer saladas ainda para receber pessoas, aquele vucu-vucu, aquela agitação. Quando ele falou isso comigo, na outra festa eu já fiz um repolho frito com bacon, eu já fiz vinagrete, eu já fiz conserva de jiló, um jiló com alho bem gostoso, uma couve-flor no alho, beleza. Tânia, pergunta se sobrou dessa festa depois que eu fiz, né? Não sobrou a Então, salada e eu fiquei muito feliz. Porque todo sim. mundo comia de tudo, então foi Você muito vê que bacana. coisa, né? Que Deixa eu só coisa, dar uma porque. boa noite para a Ângela Guiar, minha querida. Muito Ai, seja bem-vinda, bem-vinda. Ângela. Muito bem-vinda, querida. Ela deu uma boa noite aí para gente. Pessoal, Boa se vocês quiserem noite. fazer alguma pergunta para ela, vocês podem fazer. Nós vamos interrompendo e vamos fazendo as perguntas. Ô Silvia, eu queria te fazer uma outra pergunta que eu acho que todo mundo Claro. quer saber. Como é que você se desenvolveu
para começar a ensinar as pessoas? Como é que foi isso? Ó, um vento aqui. Como é que foi para você estar Ah, multiplicando isso? Porque usar para a gente é uma coisa, né? Agora, você multiplicar para as outras pessoas, como é que foi isso? Quando é que te deu aquele start de falar assim, eu preciso ajudar as pessoas como eu fiz comigo, tem gente precisando? Como é que foi? então, foi através desses cursos, né, das técnicas, das meditações, e aí eu comecei a ver muito assim, qual é a sua contribuição no mundo? Então, se eu morrer hoje, quantas pessoas eu ajudei? O que que eu estou fazendo de diferença? O que que eu vim Eu fazer penso muito aqui? nisso. O que que eu vim fazer aqui? E eu sempre, desde quando eu fazia faculdade, trabalho, todo mundo falava, ó, na época de criança, você não faz trabalho, mas você que vai apresentar o trabalho todinho. Então eu tinha que estudar, eu tinha que falar lá na frente. Sim. As pessoas, eu sempre dava palestra, as pessoas gostavam do meu jeito, que, né, um jeito simples, prático, com exemplos do cotidiano. Então, eu falei, por que não? Só que eu demorei a entrar na internet porque eu coloquei na minha cabeça. Ninguém vai me assistir. Eu sou uma pessoa simples porque eu trabalho muito, eu cuido de 2 filhos, eu ralo pra caramba, eu não sou bombada, siliconada, eu tenho rugas na cara, eu sou uma pessoa de carne e osso, eu como arroz e feijão. Meu Deus do céu, imagina. Eu, eu coloquei isso na minha cabeça, Tânia. Então, eu demorei mais um pouco ainda, coisa de mais uns 4, 5 meses que eu vinha, mas eu faço um vídeo. Quem vai assistir meu vídeo? Mas eu não sei editar. Então, eu demorei até que um dia, nesses grupos, aqui ó, Iva Leite, boa noite, lindas, obrigada. Ah, oi. A Iva é aquela minha amiga que eu comentei contigo, que a Iva quer ganhar massa, sabia? Ah, então a gente já vai falar disso logo, logo. Já vamos falar disso, Iva. É, então, nesse momento, eu comecei a falar: não, para de dar desculpa. Alguém está te perguntando? Alguém um dia chegou para você e falou assim: eu não vou conversar com você porque você é uma pessoa simples, porque você trabalha, porque você não é siliconada. Ninguém está interessado nisso. Todo mundo está interessado em consumir o conteúdo de tanto que você estudou, o que, que você tem para me Lógico, passar. lógico, lógico, lógico. E eu fui Verdade. fazendo o primeiro, fui fazendo a Oi, primeira Cris, live. Cristiane Tomás. Logo teremos a nossa live, hein, Cris? Logo, logo. Prazer Então você aí também. eu fiz uma live, deu, foi legal, bacana, falando da minha experiência de mãe. Depois eu fiquei quase 1 ano e meio sem fazer live. É mesmo? Ah, Por quê? Não gostou? ai, nossa. Não, porque eu achava que ninguém. Ai, eu não vou ajudar ninguém. Volta e meia eu tive um pensamento que me levou. Depois eu Não. falei, eu comecei a me empoderar. Quer saber? Eu não estou interessada. Se for ajudar uma, eu vou ajudar 10. Eu comecei a perceber uma coisa. Quando eu estou aqui, é a minha cura. Porque todos nós temos problemas, temos situações, temos passado, temos Com as nossas certeza. rugas. Mas o que a gente faz disso é que determina. Então eu comecei, qual é a minha cura? Eu entrar numa live, eu falar, eu fazer minhas parcerias, igual a gente está fazendo aqui. Então foi assim que eu comecei a desenvolver o meu método, né? Então eu comecei a parar, o que, que eu fiz, o que eu não fiz, eu transformei isso num papel, numa plataforma, que é o meu curso, meu treinamento de emagrecimento descomplicado. Dá um pitaquinho aí pra gente, mais ou menos assim, o que você pode contar sobre o seu método, né? O que você conta que é o seu método em especial, sabe? O que você acha que é o especial do seu método que permite que isso tenha eficácia e funcione? Ó, o Porque meu tem muita método, gente que tem que não consegue, né? Então, eu o queria meu que você método, ele ensina a gente sair do piloto automático na hora de comer. E a gente sempre vai comer. Então, esse negócio, tipo assim, eu desisti de emagrecer. Não existe isso, porque você sempre vai comer. Então, você sempre tem a oportunidade de começar certo. Então, eu ensino essa pessoa que tem dificuldade, que não controla as emoções, que às vezes passa fome sem precisar, ela se conectar com a comida. Ela aprender a se levantar depois de uma recaída, como ela vai combinar os alimentos, como que ela vai organizar a rotina dela, como que ela vai
melhorar a relação dela com a comida sem ter que paralisar a vida dela toda. Não vou mais sair, não vou mais para festa, não vou para mais lugares com a minha amiga porque eu quero emagrecer. Vou evitar, né? Ela viveu uma vida normal, com comidas normais e uma relação de amor com ela própria, né? Então, a maioria das pessoas que entram para o meu método, elas já cozinham. Então, se você já cozinha, vamos aprender o jeito certo? Vamos aprender como que você cozinha certo? Aprender a Olha, tem o comer, meu né? Ramon Felipe, Olha, boa aqui noite, está seja dizendo que ela bem-vindo. começa e para, começa e para. Ela não começa e para, porque ela não para de comer. Se ela for, então tá bom, ela vai se alimentar só de soro. Então ela parou de comer, ela só vai tomar soro. Aí ela pode dizer que ela parou de Ah, comer. entendi. Então quer dizer que parar é parar de vez. Não, mas eu acho que ela Não, está dizendo que ela começa o método dela e depois para e volta, mas tudo ao contrário. aqui eu fiz uma brincadeira, Tânia, porque na verdade ela não para. E vamos Ela postar só, aqui minha ela, boneca, peraí. Que tá chovendo ela, horrores aqui. ela só deixa de pensar nos alimentos, ela só deixa de se organizar, ela só deixa de tomar consciência, ela só deixa de fazer escolhas, mas ela está comendo do mesmo jeito. Então, isso que o meu método ensina, né? Como que você vai se posicionar? E eu sempre brinco que estar num corpo muito acima do peso e emagrecer, você se dedica do mesmo jeito, porque tem dor, tem sofrimento, você carrega quilos a mais. É só transformar isso em algo que vai ter resultado. E vamos dar, pegando a dica, você conseguiu entender um pouquinho, Cristiane, sobre o meu método? E é claro, né, receitas simples, práticas do dia a dia, desenvolvida por mim, que o meu método eu desenvolvi depois que eu fui mãe. Então é coisa simples, é coisa prática, é coisa fácil. E pegando um pouquinho daquela pincelada daquela amiga que quer engordar, né? A Sim. gente entra num viés aqui, quando a pessoa quer engordar, por quê? Então, Ela só um acha que ela... detalhe. A Iva me chamou já tarde e disse que ela não quer engordar, ela quer ganhar massa. Então, usa essa palavra para poder ela entender se Sim, ela vai me bater ganha, depois. ganhar massa. Às vezes a pessoa quer ganhar massa e é muito magrinha. Se ela quer ganhar massa e é muito magrinha, ela entra num estado de conforto que ela acha que ela pode comer de tudo. Sou magra mesmo, aí dali uns 10 anos ela vai e engorda 30, 40 quilos. Já Tipo assim, aí pensou? Meu fala, gente, Deus? engordei do nada, porque Sim. comeu errado. E o ganho de massa magra, ele é composto com o método para alimentação, a gente precisa de alinhar a alimentação, um aporte adequado de todos os nutrientes e também um estímulo pela musculação. Ganho de massa Esse é exercício aí é musculação, fundamental, né? fundamental. Agora, fazer uma musculação comendo errado é enxugar gelo, Já pensou? né? Porque a musculação você tem uma lesão da fibra muscular. Aí na recuperação com os nutrientes, na cicatrização, que essa lesões, Cria o músculo. cicatrizações, lesões, o músculo vai aumentando de tamanho, né? Sim, Falando aqui um fortalecendo. português bem simples. Então, se você não tiver nutriente para fazer essa cicatrização e construção, você só tem lesão e você perde músculo. Então, com acompanhamento, a eficácia é muito maior e o Muito resultado também maior é maior, né? também. Ó, eu E tenho aqui você não perde tempo. a Elisângela está fazendo uma pergunta para você. Ó. O que você acha do jejum intermitente? É Ó, interessante essa eu pergunta dela. Eu acredito que é uma estratégia excelente. Porém, primeiro a gente tem que arrumar a casa. Se você não sabe o que come, você come desregrado, você começa e para, você desiste, você desconta emoções na comida e você começa por um jejum intermitente. Se o teu organismo está todo bagunçado e as tuas bactérias intestinais, elas estão ali, ó, as bactérias ruins dominando o seu apetite lá em cima, você vai fazer um jejum, você só vai aumentar a sua fome e os ataques de compulsão são enormes. As chances dele acontecer. Então, é uma excelente estratégia. Eu uso essa estratégia
meu grupo avançado de emagrecimento, mas quando as pessoas entram para o jejum, elas estão prontas, elas estão no estado certo, elas já comem certo, elas já sabem controlar as emoções com a comida, elas já sabem o que comer, o corpo já está queimando gordura, aí o resultado é show. Agora, eu conheço muitas pessoas que fazem jejum, 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 mas nunca emagrece, porque volta para o ataque de compulsão. Escolhendo alimentos errados para começar o jejum, para encerrar o jejum. Então, é uma excelente estratégia, mas tem que fazer do jeito certo. Do jeito certo. Tá, e Cris, conta pra gente, como é que as meninas podem fazer aí para entrar em contato com você e como é que funciona todo esse processo? Você faz uma mentoria ou como funciona todo o processo? Se a Cris quiser começar com você, ela procura você pelo seu Face ou pelo seu Instagram, né? E aí, como é que funciona esse processo, né? Você já vai passando alimentos? Como é? Como é isso? Ó, primeiro a pessoa entra em contato comigo pelo meu Instagram, pelo direct, aqui pelo Face, né, pelo bate-papo. A hora que quiser, é só mandar um oi, tudo bem? Vamos lá que a gente já vai ter um bate-papo. Mas a primeira coisa que eu ensino é a pessoa se comportar diante da comida, quem ela é, por que que ela desiste, o que que é comida. Então, não dá para eu falar assim, ó, toma aqui. Vamos supor que aqui tem um papel. Deixa eu pegar até aqui um guardanapo. Toma aqui, ó. Toma aqui, ó. Aqui, ó. Toma aqui. Aqui, ó. A sua prescrição. Tá aqui. Toma aqui o cardápio. Que as pessoas falam, nossa, eu quero um cardápio com mais de 50 receitas. E nos meus métodos, tanto individual, tem um cardápio com menos receita, né? Mas no treinamento online, um cardápio com mais de 50 receitas. Quero cardápio, quero cardápio. Tá. Como que você vai seguir? Como que você vai interpretar? Como que você vai adaptar com o que você tem na sua casa? Como tirar a comida do piloto automático? E a gente faz isso nas sessões online. E geralmente as pessoas têm sempre a oportunidade de estarem comigo, de falar um pouquinho delas. E aí, quando eu digo que eu pego na mão, né? Ali eu falo, então fulana, vamos pensar assim, vamos mudar isso por aquilo. Então é um trabalho bem completo que eu realmente direciono a pessoa para isso. Nas sessões online, são para aquelas pessoas que não se identificam com o grupo, não gostam de online, não gostam muito do online, tem dificuldade. Então, é eu e essa pessoa ali, no WhatsApp, nós duas. Para as pessoas que gostam de estar em grupo, que se sentem motivadas, eu tenho treinamento de emagrecimento descomplicado, que é um curso online, que a pessoa assiste a qualquer hora, a qualquer momento, em qualquer lugar, com as aulas, todo pronto. Dentro desse curso, nós temos um grupo do WhatsApp para a pessoa aprender, se manter focada, para a pessoa poder Um levantar. vai motivando o outro, né? Um vai ajudando o outro. Nas Você... sessões online, eu também ajudo a pessoa de forma individual, né? E no online tem isso. E no curso online, é um curso profundo que eu faço as ferramentas de destrave, sabotadores do emagrecimento. Hoje pode, só mais uma, amanhã eu começo. Ai, mas o que vão pensar de mim, né? Minha família inteira acima do peso, eu vou emagrecer. Aí eu já trabalho essa ferramenta, como a pessoa participar das festas. E aí é o que eu sempre digo, o emagrecimento vai muito além de um simples cardápio. Porque cardápio a internet está cheia, né, Tânia? Por que as pessoas não conseguem? Falta a pessoa conseguir tirar a comida do piloto automático, se organizar, ela saber quem ela é, controlar as emoções que levam ela a comer mal, Sim, sim, sim. aprender o que é comida Descontar na saudável, que as comida, né? pessoas... As pessoas descontam na comida. Tô nervosa? Como? Tô triste? Como? Tô feliz? Como? Né? Como? Eu mereço, né? Eu mereço. Ai, eu vou para um rodízio de pizza que eu mereço. É, eu conheço muita gente Então, assim que usa aquela frase tipo assim, ah, mas é só hoje, né? aham. Então esse é só hoje. E aí, nesse grupo do WhatsApp, a gente tem esses trabalhos de motivação e tudo. Então Patrícia são... Pessoa, Patrícia Pessoa, uma Ah, querida nossa aí também. seja Paty, seja bem-vinda. bem-vinda. Vamos lá, sim, sim. Aham. Que legal. Então, é isso, é um trabalho muito além de cardápio. É ensinar você a melhorar a sua relação com a comida, porque a gente vai comer
até o dia que a gente morrer. Então é muito piloto automático, porque o nosso cérebro não quer gastar energia com o que a gente pensa e come. Por isso que as pessoas desistem. Teve uma colega aí que falou, né? Eu começo e paro. É o cérebro dela que faz, ai, deixa isso pra lá, vai ficar do jeito que você tá mesmo. Então, por isso que é tão desafiador emagrecer sozinho, porque o seu cérebro não gosta de mudança. Comida tá no piloto automático, ai, come mais um, que isso. Então a gente tem essa tomada de consciência através do meu método, né? É uma E eu tava, recompensa, né? Comida. As pessoas pensam que eu, é isso, né? Eu percebo que quando nós nos preparamos com uma determinada visão, assim, como fazendo cursos, como você falou, né? Nos libertando, você aprende que é você quem manda, né? No seu cérebro, não é ele que manda em você, né? A sua mente, se ela sair dominando tudo que aparecer pela frente, eu vou comer esse porque é gostoso, vou comer aquele porque também é. Uma coisa que eu fazia muito era assim, eu tô comendo a salada, eu tô comendo legume também, entendeu? E aí, hoje em dia, eu procuro controlar, assim, eu adoro legumes, verduras, isso eu adoro. Mas, assim, eu ponho uma colher de arroz, sabe? Por quê? Porque eu percebo que o que eu gosto realmente ali, o que eu preciso comer, no meu paladar, ainda bem, é justamente o que eu preciso realmente comer para não ter uma obesidade, não ter um sobrepeso. Né? Que eu adoro legumes, adoro verduras, eu adoro essas coisas. Porém, eu queria que você falasse um pouquinho, Silvia, do controle sobre o doce. Porque eu, por exemplo, sou uma formiga. Eu adoro o doce. Então, assim, isso que você usou, que você tem que se posicionar na frente da comida, a comida é muito mais fácil do que o doce para uma porção de gente. Então, como é? Com sim. você era assim? Você tinha esse posicionamento com o doce? Como era a sua paixão com o doce? Você tinha? Olha aqui a Michele Silva, deixa eu ler olha o comentário dela aí, que legal. Ela falando dos pães. Ela escreveu. E bem, é bem meu caso, como sempre, quando vou ver, já foram 5 pães. Tá vendo? Tá vendo? Mas aí, É boa a nossa noite, mente que determina. querido. Olha, então o que Oi, que querido. acontece, Tânia? Essa Sim, vontade do doce, ela é porque na verdade o açúcar ele é uma substância opioide, né? É o mesmo poder viciante da cocaína. Então, quanto sim, mais você come, mais você tem vontade. sim. Porém, eu tenho uma outra visão. Quando você começa a fazer um detox, mas o que é detox aqui no seu caso? Se alimentar melhor, você troca as suas bactérias intestinais que estão inflamadas, comendo a mesma coisa sempre, falta de nutrientes. Por alimentos mais saudáveis, essas bactérias negativas do intestino elas vão diminuindo e as positivas vão aumentando. Nisso você já muda o seu apetite. Se você Ah, muda o seu apetite, você já tem um nutriente melhor. Então, a chance de você ir buscar doce naquela frequência é menor, nossa. entende? Quando a pessoa também controla a quantidade de água, porque a falta de água é confundida com fome. E aí a Sim. pessoa está super saciada. Aí você vai lá, vai se deparar com doce. Você vai comer. E na verdade, eu não vejo problema nenhum em comer doce. Eu como doce com muita frequência, tá? Às vezes todo dia, tem vezes que eu não como. Eu nem conto, Sim. sabe? Porque é tão normal para mim. Mas eu não como para descontar as minhas emoções, eu não como mais do que eu preciso, eu não como se eu não estou afim. E muitas vezes as pessoas fazem aquele terror. Para você emagrecer, você não pode comer doce, corta tudo, te corta arroz, corta É, feijão. Aí a pessoa corta o arroz, mas está comendo bolacha de arroz. Me explica um sim. trem desse? Não faz sentido. Então, é muito terror. Não precisa. Agora, realmente precisamos de ter uma clareza. Esse doce que você precisa de Olha a comer todo dia Michelle é que botou aí, ó. Ela já esse comeu 12 pães de uma vez. uma Já padaria inteira. pensou? E aí a gente vem também com a questão, né? Como que ela está se sentindo com esse corpo? Qual que é o corpo que ela está construindo comendo 12 pães? Esse corpo que comia 5 pães, comendo 12 pães, ele está sendo um corpo construído.
né? Para se tornar um corpo E maior, para muito trabalho engordar. que você tem para construir, você tem também para desconstruir, né? Então, é que a gente é muito imediatista, né? A gente quer chegar numa nutricionista, você passar lá, né? Todo o processo, e a gente já quer passar pela porta indo embora com menos Magra. pequeno já, com peso já baixo, entendeu? Já transformado. É a mesma coisa que você chegar no médico doente, né? Muitas vezes, eu tô com uma dor de estômago e tal, entra no médico, fica aguardando ser atendido e continua com a dor no estômago. Ele acabou de te atender, passou a receita, você já sai melhor. Ou seja, é tudo exatamente psicológico. Por quê? Porque você absorveu naquele momento que aquele processo já ia te conduzir para a cura, né? E as pessoas, eu imagino que as pessoas para emagrecer, eu já tive muito isso. Com a Rafaela Rey, ela me falou uma coisa uma vez, que é a nossa mentora, e ela disse uma vez uma coisa para mim e eu nunca me esqueci. Ela disse para mim assim, Tânia, se a pessoa precisa perder 10 quilos, né, por que ela não emagrece meio quilo por mês? Né? Porque assim, você quer amanhã já estar com menos 10 quilos. Né? E aí, só Só para que concluir, hoje come 5, 10, 12 pães hoje e amanhã você vai estar com mais do que meio quilo, né, gente? Mais do com que meio quilo. certeza. Então, Só mesmo que tem para um lado, tem para o outro, um, né? de- um detalhe aqui para concluir a questão do doce, Tânia. Não sou contra o doce, você gosta do seu doce, fica com o seu doce, mas a gente precisa de preparar esse corpo para receber o doce, e é isso que eu ensino no meu método. Por isso que eu falo, você emagrece comendo as coisas que você gosta, e é muito verdade. Sim. Boa noite, Vanilda, tudo bem? Fui. E é muito verdade, a gente precisa preparar. Boa E essa noite. questão que você falou aí é muito engraçado, por quê? As pessoas, elas se acham assim, às vezes um pouco de arrogância e prepotência, mas eu emagreci 500 quilos por mês. Uma vez eu fiz a Meu dieta e Deus. emagreci 5 por mês, 5 quilos por mês. Eu vou fazer 500 gramas por mês, mas uma vez eu fiz uma dieta e emagreci 8 quilos em um mês. Tá, criatura, você emagreceu 8 quilos em um mês, mas hoje você continua menos esses 8? Ou você já engordou mais 16? Quem é você? Então, as pessoas às vezes, elas criam uma autoridade no emagrecimento, assim, porque já fizeram tantas dietas, ou tantas dietas não, né? Tantos programas do cabeçômetro da cabeça, que elas são autoridade. E aí, para ela emagrecer 500 gramas, não, só se for pro outro, porque para mim é pouco demais. Eu acho Aí interessante uma coisa. Você está hã? falando, né, no passado como foi, no presente, a faixa etária das pessoas, elas também interferem nisso, não interferem, Silvia? Ó, é bem Uma relativo, pessoa de tá? 45 anos que está numa fase de menopausa, por exemplo, ela não emagrece como uma de 25 anos. E eu Né? vou te falar, uma pessoa talvez de 45, até, vamos colocar 45, 50, 55, uma menopausa ali, ela pode até ter uma dificuldade, mas, Tânia, precisamos de ajustar alguns pontos. Ela pode ter dificuldade. Então, ao invés dela emagrecer 3 em um mês, ela emagrece um. Só que ela se ancora que ela está na menopausa e ela ainda come errado. E ela ainda não faz atividade física. Porque eu já atendi clientes de 70 anos que emagreceram 3 quilos em 15 dias. Porque comia mal, mas não fazia atividade física. Então a gente colocou esse idoso para fazer atividade física, para comer melhor e respondeu bem. Não, o que muda no eu não falo assim, emagrecimento, mas na transformação de um corpo, que a gente quer um corpo mais saudável, um corpo mais ativo, um intestino que funciona direito, um sono bom, menos náusea, menos azia, menos dor de cabeça. Então eu falo numa construção de uma vida, né, mais saudável, é o estímulo. Então, o estímulo. É mais difícil para uma mulher perder. Eu já tive muitas clientes que estavam muito tempo estacionada com, eu tenho hipotireoidismo há 15 anos que eu não emagreço. Se eu não emagrecer com o seu programa, não sei o que, não. Você então tem 15 anos que você não dá o estímulo certo porque o teu corpo tem tireoide. Então, às vezes, isso eu falo que é o autoconhecimento.
É melhor colocar que eu estou de menopausa, é melhor colocar que eu estou de hipotireoidismo. Mas então tem 15 anos que você come errado, que você maltrata ainda, que você potencializa todo efeito Sim. agressor. Então tá, beleza. Então quando você analisa um fato isolado, eu tenho hipotireoidismo, mas eu como bem, eu faço atividade física e tem 3, 4 meses que eu não emagreci nem 1 quilo. A gente pode sugerir que essa pessoa tenha um metabolismo lento, entendeu? Então a gente tem que pegar a variável e analisar direitinho. E 99,999% das pessoas que falam, tenho metabolismo lento, tô na menopausa, tenho tireoide, quer ver uma boa? Tomo corticoide. Gente, as pessoas falam, toma um corticoide. Legal, toma um corticoide. Se alimenta Nossa, bem, incha, bebe né? água, faz atividade. Faz isso, mas não. Ela toma corticoide, ela come mal, ela desconta as emoções na comida, ela não faz atividade física O e ela corticoide, não bebe explica por água. qual, porque você está falando do corticoide. Eu explico por o corticoide, porque às vezes as pessoas falam, Silvia, eu não emagreço, porque igual eu falando, dizendo que tem um metabolismo lento, falando que tem problema na tireoide, ou que toma um medicamento que atrapalha. Sim, temos variáveis que atrapalham, mas quando você faz, eu gosto muito dessa frase, o simples bem feito. Quando você faz o simples bem feito, é muito difícil você não ter nenhum resultado, muito difícil. O corticoide em si, normalmente ele incha a pessoa. Ele retém líquido, né? Ele, via de regra, ele E é tem um meu corticoide, filho né? pequeno, meu filho caçula, o Fernando, ele teve um probleminha de pulmão e foi passado o corticoide para ele. E o médico falou, ó, até os próximos 2 anos ele ainda vai estar eliminando esse corticoide. Pensou? Pois é. Mas eu já tomei corticoide para fazer um tratamento que eu fiz sério de sinusite, que eu tenho. Sim, Eu já tomei corticoide por muito tempo sim. e eu não engordei nem 1 quilo na balança. Olha que Sem, interessante. sem nem radicalidade. Não estou falando de mim, assim como eu conheço várias outras pessoas que fazem tratamentos e tudo. Então eu falo, foca no estímulo, né? Fica muito legal. E olha uma coisa que eu lembrei aqui, Tânia, que eu fazia, e eu quero ver se a galera também fazia. Você sabe, eu era uma expert em ir para o supermercado. Eu brinco que a gaveta da minha geladeira era uma composteira. A gaveta da minha geladeira era composteira. Aquele adubo orgânico com os restos das folhas podres. Porque eu comprava alface, estragava tudo, virava aquele nojo, aquele lodo. Tomate podre, pepino podre, tudo podre, mas estava tudo comprado, tá? Tava E ali, eu já também tô tem um magra porque eu problema. comprei. Então, eu era uma expert em comprar tudo e não fazia nada. Sim, Então eu sim, lembrei desse negócio aqui, porque é muito comum, às vezes, as pessoas, não, mas eu tenho lá em casa. Você sim. conhece? Conhece, eu tenho, mas não está no prato. Se não está no prato, é porque tem sabotador, porque tem crenças limitantes, porque tem falta de organização. Então, isso quer dizer que a pessoa que precisa emagrecer, ela precisa ter uma disciplina, um acompanhamento, ela precisa ter um método. Você tem esse método, né? Você Uhum. auxilia, você mentoria, né? E automaticamente o que que você faz? Você também trabalha, não só, você não trabalha só o externo, você trabalha de dentro para fora. Você está falando dos Isso. computadores e tudo mais, então o seu trabalho ele é de Comida dentro. no piloto automático. Sim, interessante, muito Ah, legal. e uma coisa que você falou muito legal, a pessoa entra no consultório é, gordinho e quer sair magrinho. É o que acontece com as pessoas que fazem cirurgia bariátrica. É verdade. 80% das pessoas que fazem cirurgia bariátrica voltam a engordar todo o peso em menos de 2 anos. Sim, E sim. grande parte dessas pessoas nunca chegam ao peso final. Ah, então queria emagrecer 50 quilos, emagrece 20, acho que tá bom. Emagrece 30, acho que tá bom. Porque não muda o comportamento. Sim. Eu vou cortar o estômago, tá? Tudo bem, você cortou o estômago, só que você tá comendo com a cabeça ainda. E E a esse sua estômago, mente, ele dilata. Ele nossa, dilata de é novo. um músculo, né? E a sua mente, ela Aham. sabe que você está acostumado a comer aquela quantidade, né? Então é mais difícil. Eu me lembro uma vez, há muitos anos atrás,
eu conversando com um cliente, ele me disse assim que o cérebro humano, ele se adapta a tudo, desde que você queira. E o interessante é que você precisa acostumar. Então, por exemplo, nós brasileiros, vamos colocar assim, na maioria dos estados, nós somos acostumados a comer arroz e feijão. Então, tira esse arroz ou tira só esse feijão por um período e você vai ficar maluco, falando, nossa, que vontade de comer o arroz, que vontade de comer, né? Por quê? Porque você está habituado àquilo, né? E se acabasse hoje todo o arroz do mundo, como é que você ia fazer? Você vai ter que aprender a se adaptar a isso, né? E o interessante é que numa dieta você não vai eliminar, como você falou, não vai eliminar. Não vai eliminar. Você só vai saber dosar, né? Não é, eu costumo dizer que assim, você come para viver, eu falo isso para os meus filhos desde pequenos. Você come para viver ou você vive para comer? E aí eles ficam ali pensando, né? Porque É muito bacana. viver para Muito legal. comer E é terrível. eu sempre falo, na verdade não existe dieta, né? Dieta é o que a gente come para se manter vivo. Não existe dieta. Dieta é o que a gente come para se manter vivo. Então, então você sempre vai estar de dieta. Então ali a menina que falou que vai desistir, você não desiste de fazer dieta. Só que a mídia usou essa palavra dieta como uma prescrição, como uma forma de orientação. Mas o que muda é o foco e o momento. Você desistiu de fazer dieta, você não desistiu de fazer dieta porque você está fazendo dieta. Só que você desistiu, às vezes, de escolher um alimento mais saudável, de preparar a sua comida, de se organizar, de levar aquele lanche que foi prescrito. Porque você está fazendo dieta, você está comendo. Se você come, tem dieta, né? E as pessoas, muitas vezes, entram numa fase que eu percebo, né, aqui, com 15 anos de experiência no consultório e com a minha experiência no online agora, podendo ajudar as pessoas, também contando a minha experiência, porque tem 5 anos a minha transformação, né, praticamente. Sim. Que elas não se apaixonam pelo processo. Elas têm, ai, que saco, ficar meia hora acordada para fazer marmita, sai de sacanagem comigo. Ao mesmo tempo, ela fica com fome meia hora para esperar uma pizza ou um lanche chegar, porque demora meia hora a 1 hora. Demora 1 hora normalmente. 1 hora. Aí, ela prefere ficar meia hora com fome, 1 hora com fome, do que ela ir lá fazer um lanche rápido, saudável, uma comida super gostosa, que ninguém tá falando de comida ruim, ninguém tá falando só de salada, e do que fazer uma comidinha para ela. Então, hoje em dia, nós nem precisamos necessariamente, pelo menos aqui em São Paulo, a gente tem alimentos assim a qualquer hora, tá? E todo tipo de alimento. Eu tenho minha filha, por exemplo, ela é vegana. E, para quem não sabe, o vegano ele não consome nenhum tipo de alimento que derive de animal. Então, nada que vá ovo, nada que vá leite, nada que tenha a ver com animal. E a minha filha come super bem e a qualquer hora, assim. E muitas vezes pela correria diária, que ela é mãe também e tudo mais, simplesmente o telefonema, simplesmente o WhatsApp ali e chega o que ela precisa. Então, quer dizer, hoje em dia, mesmo que você, mas eu não quero ir para a cozinha, aqui, principalmente em São Paulo, a qualquer hora você vai conseguir pedir um legume, uma verdura, você vai conseguir ser atendido, entendeu? Então, essa coisa de, mas eu conheço muita gente que fala, mas eu não vou para a cozinha porque não dá tempo, etc. Mas simplesmente não precisa ir. O mesmo tempo que você vai gastar reclamando e tudo mais, continua trabalhando e faz o pedido e vai chegar a saladinha especial, sabe? Nossa, outro dia eu pedi vagem, veio com cenoura, coisinha mais linda, sabe? Com repolhinho ali. Então, assim, é uma questão de atividade mesmo, de direcionamento e de ação. Eu tive é muito engraçado também que é interessante que eu tenho, às vezes, algumas clientes que moram no exterior. Mas no exterior,
Do mesmo jeito que você também tem tudo que te afasta do resultado, você também tem tudo que te aproxima. Porque você já tem brócolis higienizados, já tem pacote de verduras, você já tem não sei, tudo. Então o E que é muda prático, é né? o teu olhar para a coisa, né? Você já tem Sim, latinha de salmão defumado, você tem sim. um monte de coisas legais, uma fartura de cogumelos. Então, assim, é, muda o olhar. Lá fora, nos Estados Unidos, por exemplo, tem muita coisa que engorda, fast food. Ok, claro, ninguém tá falando que não tem, né? Mas também tem muitas opções legais. Que ela manda as fotos dos produtos no supermercado. Caraca, muito legal, muita coisa bacana. Então, o que eu estou falando é que, por exemplo, eu conheço muitas pessoas aqui, nós temos um cotidiano um pouco diferente de alguns estados, né? Aqui em São Paulo, eu estou falando por quê? Porque eu sou filho de baianos e, assim, todos os anos da minha vida eu sempre fui para Salvador, por exemplo, e outras cidades por lá. E conheço muito o pessoal do Sul também, né? Rio de Janeiro. E aí eu vejo, assim, que os nossos costumes aqui em São Paulo, assim, a gente acha que a gente trabalha mais do que todo mundo de todos os estados, né? Então não dá para parar para fazer uma comida, entendeu? E quando você vai ao supermercado, você não pensa assim, ah, eu vou levar esse brócolis porque quando chega na hora de fazer vai ser mais prático. É muito mais prático você fazer dessa maneira. Mas, se não acontecer dessa maneira, que você Ligue e peça. pede. Exatamente, mas que você absorva dessa forma, né? Essas coisas. Justamente. A Ivanilda, ela é sua seguidora, não é? É. A Ivanilda, ela colocou, tirei o arroz e o feijão, já tem uns 20 dias. Não tô sentindo falta nenhuma. Olha que menina. Uhum. Substituir por bastante verduras, folhas, ovos, carnes, queijo. Ela está amando e está perdendo peso. Sensacional. É, mas Sensacional. na verdade, Vanilda, você não precisa de tirar nada, porque o feijão tem vitamina do complexo B. Então é isso que eu falo, a gente fazer uma restrição, Saber dosar, né? um programa alimentar da nossa cabeça, a gente acha que faz certo, na verdade não é. Porque Sim, combinar queijo com folha verde também não é saudável, não é legal. Mas sim. que bom que você teve essa iniciativa, que você está tentando melhorar, isso é louvável. Mas não dá para a gente querer fazer da nossa cabeça, que a gente acaba fazendo do jeito que a gente acha, não do jeito que realmente é certo, né? Eu, Mas é eu claro. sugiro, eu sugiro a Silvia, vou falar bem assim, eu sugiro a Silvia como solução e exercícios físicos, né? Que eu acho que é o Justamente. complemento que vai combinar certinho. Olha só, uma amiga dizendo aqui, ó, eu vou morar lá. Sabe por que ela quer morar lá, onde já está tudo pronto e etc? Por quê? Uhum. Porque ela não gosta de fazer comida e ela já está no momento dela onde ela prefere telefonar mesmo e pedir. Entendeu? Ótimo. E Eu é vejo uma maravilha. muita gente fala assim para mim, Silvia, sabe o que que é? O meu problema é que eu como em restaurante. Eu falo, não, não é seu problema, é sua solução. Sabe Claro, por quê? lá já Porque está do em jeito que tem que casa, ser. na minha casa, como eu tenho criança e a fase de Miguel agora é uma fase um pouquinho conturbada, eu sempre tenho mais alguma coisa, mas via de regra, arroz, feijão, carne, salada crua, salada cozida. Mais Sim, arroz e feijão, uma quantidade pequena, bastante folha e tudo mais. claro. Então, eu sempre tenho. Que aqui na casa dos meus pais, que eu tô na roça hoje, né? Sim, Tem sim. mandioca natural da terra, tem batata doce, tem Que banana. beleza. Então, às vezes, eu tenho uma batata doce. Sim. é, e aí, o que que acontece? É Ai, o que simples bom. bem feito. Em casa, eu tenho isso. No restaurante, você tem brócolis, rúcula, alface roxa, alface crespa. Você tem vários tipos de carne, grão de bico, arroz integral, feijão inteiro. Tem churrasco, que Ai, pode que ter um delícia. churrasco magro. Então, eu falo, você está no restaurante, você tem todas as opções para emagrecer. Mas Exatamente. vai depender de como saber De montar o você. seu prato ou se o seu olho está indo só para o que engorda. Então, Simples porque assim. você que vai fazer o seu cardápio lá, não vai ser o restaurante, ele tem tudo. Você que vai Como que você fazer a monta esse escolha. prato? Então, sério? Então posso comer de restaurante cá? Mas eu como de marmita. Sim, peça marmita num lugar que você confie e peça do seu jeito. Eu quero Exatamente. feijão, carne, salada. Ah, não, eu quero
então hoje eu quero carne, salada, grelhado. Então, não é comer fora o problema, Sim. é conhecimento. O que eu preciso de saber que pode vir numa marmita saudável, né? Mais saudável. Sim, sim. Porque às vezes essas marmitas são bem pesadas, né? Tudo misturado, arroz, polenta, Com macarrão. certeza. E esse excesso Sim, é ruim tudo mesmo. Então isso, você assim. conseguir melhorar isso fica super legal. Sim. Ô, Silvia, eu queria te agradecer. Já está uma Ai, delícia. que bom, obrigada. Encerrando, eu vou pedir que as meninas entrem em contato com você. A Silvia Ai, vai que estar maravilha. com vocês pelo Facebook, né? Ou você pode ir pelo Instagram. Lá a Silvia tem mais material no Instagram, não é isso? Aqui no Facebook eu tenho minha página Nutrição Inteligente, Silvia Colombo Cuqueto. Todos os conteúdos do Instagram também estão aqui no Facebook. Então você Que pode ter bom. acesso livremente, pode me seguir lá, me mandar um recadinho. Tá. Carlos, legal, obrigada. O Carlos é um querido. O Carlos, a semana que vem, estará conosco. Tem uma live marcada com o Carlos. Ele é líder trainer, ele é palestrante, Ai, que escritor. legal. Ele precisa dessas pitacos aí, ó, porque ele mais cuida da gente do que dele, hein? O Carlos é Que sensacional. maravilha. E eu passei também agora por uma transição na minha vida pessoal muito forte, sabe? Isso aí também não deixou de eu fazer o meu trabalho. Quando eu falo que o meu trabalho é minha cura, Que é nisso que ótimo. eu quero dizer, né? Sim, Porque sim, a gente faz uma coisa que a gente gosta tanto, a gente sim, acaba até esquecendo um pouco dos nossos problemas pessoais, né? sim, sim. Deixa eu ver quem mais que está falando aí. Olha lá, olha lá. Aprendendo sempre. É verdade, Carlos. Nós estamos, viu? Ô, Cris, é para fazer exercício físico, Cris. Você escutou o que ela falou? Chama ela no particular. A Cris também vai estar conosco. Nós vamos marcar uma palestra. A Cris, ela trabalha com tudo que envolve o emocional da família. É um trabalho Ai, que sensacional. Ela bênção! trabalha com Quero pai, assistir. mãe, trabalha com pai, mãe, os pequenos, adolescentes. Ela é sensacional. Nós vamos marcar, nós tivemos que desmarcar. Ela teve um problema em particular e a gente vai estar marcando novamente, tá bom? E eu quero te agradecer de coração, Silvinha. Um Eu que beijo. agradeço, tá?